Fala pessoal, beleza? Eu vou mostrar mais um pouquinho daquele cenário onde a gente abre e joga contra o Big Blind em boards 9 high conectados. É, Quero fazer uma parte 2 complementando algumas coisas e quero também aqui, enquanto a gente olha aqui, eu quero entender um pouco melhor um pouco da estratégia de defesa agora do Big para tentar ver um cenário um pouco mais completo, né? A gente tanto agredindo como sendo agredido nesses boards conectados. Então, vou utilizar aqui novamente o GTO Wizard para a gente ver a parte teórica. E eu quero começar mostrando essa função de relatórios que o GTO Wizard tem, que é uma parada bem bacana, que ajuda a gente a entender um cenário mais macro de toda a estratégia. O que a gente tem que fazer basicamente é selecionar aqui o efetivo. Vamos supor que a gente selecionou, a gente quer ver 30 blinds efetivos. Vou colocar 40 blinds aqui, que é o máximo que a gente tinha visto no outro cenário. Então, eu vou selecionar as posições que eu quero fazer a análise de relatório aqui, que seria começar olhando o TG versus o Big Blind. Quando o Big Blind dá check, e aqui a gente consegue fazer alguns filtros. Posso colocar por textura de naipes aqui, eu posso colocar se são boards pareados ou três cartas iguais, se eles são conectados ou não. Então eu já estava dando uma olhada aqui. Eu coloquei aqui boards conectados. Não coloquei distinção aqui se ele é Rainbow, Flush Draw ou Monotone. E aqui, obviamente, que ele não é pareado porque ele está conectado, né? Esse conectado aqui ele entende como três cartas conectadas, assim como está mostrando aqui, que já podem fazer sequência. Aqui em subset, a gente pode... Eles separam em algumas subsets aqui, que são quantidade de boards que ele roda, que ele rodou o relatório. Então, esse qualquer aqui, eu acho que ele está incluindo todos os possíveis boards. Aqui ele rodou 184, então ele começa a pegar boards que são parecidos e ele começa a fazer a exclusão de alguns que são muito parecidos. E assim ele vai diminuindo a ponto de chegar a 25, onde que eu acho que não é uma análise muito correta de ser feita, porque eu acho que pode ficar um pouco vago. Eu acho que ele vai começar a aglomerar um monte de boards ali, não necessariamente são tão parecidos, a estratégia talvez não seja tão parecida, então você pode acabar fazendo uma análise um pouco superficial dos boards. Eu aconselharia usar sempre o qualquer aqui, que ele está pegando todos os boards, ou no máximo a gente jogar 184 aqui. No caso, se eu colocasse 184, por exemplo, a gente vai ver a quantidade de boards que tinha rodado aqui, ó. Por exemplo, ele tem um 986 que é exatamente igual, só que aqui muda para um Rainbow comparado com um Flush Draw. Aqui ele tem um outro Flush Draw, só que nas duas cartas maiores. A estratégia desses três caras podem ser bem parecidas, pelo que a gente está vendo aqui, elas são bem parecidas em questão de check e em questão de c-bet. Então, se a gente colocasse aqui 184, por exemplo, ele começaria a filtrar esses boards, ele começaria a meio que agrupar eles, e a gente pode ver que a gente já vai, ó, aqui já diminuiu demais, tá vendo? Por isso que eu falo que às vezes não é muito interessante fazer isso, porque ele, dentre 184 boards que ele rodou, na subset ali, só tinha esse board conectado aqui, com flash draw, então eu acho que fica um pouco mais difícil de fazer uma análise. Eu prefiro deixar assim, onde a gente tem todos os possíveis boards conectados aqui, com flash draw, monotone e tudo. Uma outra coisa que eu coloquei aqui, que eu configurei a carta mais alta do board, eu coloquei
9 high, mas eu poderia estar adicionando outros aqui. Ele ia começar a aparecer aqui tanto os 9 highs, como os 8 highs, 7 highs. Então, mas como esse vídeo a gente vai falar só de 9 high, então eu vou deixar marcado apenas ele aqui. E para a gente fazer uma análise aqui um pouco mais, tentar fazer alguma análise, tentar tirar alguma informação aqui desse relatório que possa nos ajudar. Uma coisa que eu já tinha visto, que eu já consigo reparar de diferente aqui agora, a gente está 40 blinds efetivo, EP versus botão, e vou selecionar só por monotom aqui para a gente dar uma olhada. Os boards conectados monotom aqui, eles estão com uma frequência de 40 a 50%, aqui na média está dando 49% de check, e os outros 50% está splitado em size de 20 ou 33%. É interessante a gente ver isso. Eu vi que em 20%, em 20 blinds efetivos já mudava bastante. Eu quero dar uma olhada em 30 agora. A gente abrindo GP, Big Call, Big Check Flop. Ó, para 30 blinds efetivos a gente caiu de 49% na média de check para 24%. Então, de acordo com o efetivo ali, que ele foi diminuindo, mesmo sendo uma board bem conectada, bem presente no range ali do Big Blind, onde muitas vezes ele vai defender uns com os altos ali, ele ainda vai ter uma carta de copas, que ele vai ter um range de continuação que não folda logo no flop para c-bet. Mesmo assim, a gente tem um bom incentivo de se betar flop já. Novamente, a gente continua utilizando sizes em sua maioria aqui de 20 ou 33%. E aqui a gente vê, né, na média a gente tem 24% de check. E quando a gente cai para 20 blinds, eu vi que era quase c-bet range nesse spot. Ó, a gente tem agora 12% de check apenas, splitando novamente nessas duas sizes pequenas, mas a gente vê que, como já fez uma boa distinção na estratégia, né? Com 40 blinds a gente estava checando metade das vezes, e com 20 blinds a gente quase não checa mais. Isso é interessante de já bater o olho e perceber. Isso ocorre mais, pelo que eu vi ali, só nos boards monotone mesmo. Se a gente jogar aqui agora para todos novamente, a gente vai ver que a média de 11% ali ela já subiu para 40% de check novamente, e a gente consegue visualizar que, embora que os monotons eles tenham pouco check, na verdade acho que são os únicos que vão ter pouco check, o restante sempre está bem splitado aqui e sempre com bastante check ali, partindo de 30% a quase 50% de check. O que mais que a gente pode ver aqui? Aqui, se a gente jogar por naipes, a gente consegue ter uma noção também disso que eu estava falando. Quando o board é monotone, a gente tem muita c-bet, e aqui quando ele é flush draw ou quando ele é rainbow, ele está splitado. Eu joguei aqui por naipes justamente para a gente ver se ele teria alguma preferência a mais de c-bet quando é rainbow ou quando é flush draw, mas aparentemente a estratégia é muito parecida aqui, não precisamos fazer nenhuma adaptação nesse sentido de se betar mais em um ou outro. A estratégia deve ser bem parecida em ambos os casos. Se a gente for olhar aqui agora por tipo de board, vamos tentar identificar alguma coisa aqui onde que ele mais aposta ou menos aposta. Aqui aparentemente a frequência, a gente está vendo da maior para menor aqui, então a frequência de mais check, pelo que eu pude ver aqui, por mais que ele
não demonstrasse isso, embora seja uma diferença pouca, né, de check ou cbet aqui, mas parece que os boards que são Rainbow, ele tende a checar um pouquinho mais. A gente vê que aqui, ó, Rainbow, 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 estão checando mais aqui, né? Se a gente pega aqui mais para baixo, ó, flash draw, 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 flash draw. Então, os que tem flash draw no flop ali, ele tende a apostar um pouquinho mais. Eu acho que aqui, se a gente colocar Rainbow, a gente vai ver pouca coisa. Aparentemente foram poucos boards rodados aqui, né? Ó, a gente vê que são 6 boards rodados apenas. E quando a gente vai para Flush Draw, a gente tem um pouquinho mais. Então, por isso que talvez, na hora que a gente observa aqui por naipes, a estratégia seja meio parecida, mas foi rodado mais boards Flush Draws do que Rainbows, aparentemente. Talvez essa diferença seja um pouquinho maior. Talvez quando seja Rainbow aqui, talvez, pelo que a gente viu ali que tem um pouquinho mais de check, talvez se a gente tivesse rodado mais boards, essa frequência de check aumentaria um pouquinho aqui e faria uma escadinha. 3 naipes iguais, a gente aposta bastante. Com 2 naipes iguais, a gente aposta um pouquinho menos. E com 3 naipes diferentes, aí a gente aposta menos ainda. Tá, dito isso, vamos dar uma olhadinha agora, porque a gente não olhou na primeira parte do vídeo. Quero pegar os boards monotom aqui para a gente dar uma olhada. Como que a gente vai reagir no caso de aqueles mesmos combos off que a gente tem ali quando a gente apostar e enfrentar um check raise. A gente tem aqui um split novamente, né? Vamos dar uma olhada nas duas sizes para a gente ver como se comporta aqui. No caso da gente apostar 20%, a gente tomar um check raise um pouquinho mais de 3x aqui. A gente já passa a foldar todas as broadways, as duas overs aqui que não tem o backdoor, né? Acho que vai ser bem simples a estratégia aqui, eu acho que não tem complicação nenhuma. A gente está falando de 20 efetivo aqui e é interessante ver isso aqui, né? Que eu não teria isso em game, eu jogaria de call, eu acho, principalmente com os valas de copas aqui, as damas de copas. Mas ele aposta e quando ele aposta 20 pursa, né? E quando ele toma check raise, ele já chova e já atola aqui já. Vamos ver o que mais. Os overpairs aqui, quando ele tem copas, ele já atola também. E quando ele não tem copas, ele dá só call. Os Ice 9 aqui e os 9 e 8, que são dois pares, também estão atolando versus check raise. Isso quando ele faz 20%. Vamos ver com 33% agora. Ele fez 33, tomou um check raise. E aqui é um cenário bem parecido, né? Basicamente os mesmos combos, fazendo a mesma ação. Aqui é interessante, o As 9, quando ele tem um As de copas, ele dá só call. E quando ele não tem nada de copas, ele tá chovando já. Então aqui eu não vi. Depois eu vou comparar se tinha essa diferença. Deixa eu dar uma olhada agora já. 20 pursa, toma 3x aqui, o As 9. É a mesma coisa aqui, tirando o fato de que agora ele nem sempre chova os outros combos. Mas com as de copas ele quer só dar o call mesmo, ele vai manter o range um pouco mais fraco do cara na mão, ele tem uma equity para quando o cara tem
um possível rei de copas lá, o cara vai atolar igual, ele tá matando o cara. Então, vamos ver o range que tá dando check raise aqui. Com o que ele tá dando check raise que tem copas. Mais de 7, rei de 7, dama 7 com frequência, vala 7 com frequência. Que são aqui já equidades adicionais também, né? Além do flush draw, aqui esse cara aqui tem duas brocas, esse cara aqui tem flush draw mais par, então aqui ele tem flushes prontos já, dando check raise. E daí no caso quando ele fez o 33, aí ele tá chovando sempre os que não tem copas aqui já por protection mesmo. Aqui ele tá chovando quase sempre os que tem copas. Para simplificar, dá para chovar sempre aqui, então é interessante e simples de jogar, eu acho. Principalmente os ases, né? Os ases, Ás e Rei, Ás e Dama, Ás e Vala, Ás e 10. A gente está se betando range aqui, praticamente 20 efetivo nesse board. E a gente vai reagir quando a gente tem copas de chove e quando a gente não tem copa de call. E daí quando a gente vem para os rei, aí ele já está reagindo mais de call mesmo, e os dama também, com alguma frequenciazinha de chove já, né? Mas não muita, principalmente quando tem o rei ou a dama de copas. Quando tem a outra carta de copas, daí ele já quer mais dar o call. Nesse caso, rei vala, o vala de copas está dando só call, e o rei chovando com alguma frequenciazinha. Eu acho que ele opta por chovar mais os ases aqui ao invés do rei e da dama, simplesmente por questão de nuts mesmo, né? O vilão pode estar fazendo lá, quando a gente chova um rei vala aqui, o vilão pode estar dando check raise para atolar lá com as de copas. Então a gente não quer jogar por um flush que a gente está correndo dominado. E aqui é o contrário, né? Quando a gente chova o as e vala aqui, a gente está jogando contra rei X, dama X de copas lá, que pode estar dando check raise para atolar. Quero dar uma olhadinha nesse mesmo board, vamos subir aqui efetivo para a gente dar uma comparada. Eram 985, 985 acho, né? Não lembro se era 985 ou 986. Temos aqui a CBET quase range novamente. Se tem algum combo aqui que está querendo dar check, são segundos pares. 77, 66 com alguma frequenciazinha aqui. A gente está indo para sizes novamente de 25 ou 33, aqui um pouquinho de 55. Vamos dar uma olhada em 20 e 33. 20, tomamos o check raise. É isso mesmo, TG20, check raise. Aqui com 30 blinds a gente vê que ele já não atola mais, né? Não atola com tanta frequência, mas ele está atolando um vala-vala, um 10-10, que é um pouco do que a gente viu naquela aula, que são overpairs que precisam de protection, então ele está atolando, mas o Ice 9 ele já não quer atolar mais, que ele atolava com 20. Aqui a gente só call com todos os flush draws nossos, com todos os flush prontos, aliás, né? Flushes prontos, apenas call. Aqui a gente apostou, a gente continua só call mesmo, em tudo que é copas. Um pouquinho de chove aqui, daí com os vala de copas, as damas de copas e os rei de copas. Os ases, ele
tende a querer jogar mais de call mesmo com 30 blinds efetivos. Então a gente já viu que de 20 para 30 já tem uma diferenciação aqui que a gente não quer atolar tanto 30 apenas com o flush draw. A gente precisa ter um par, alguma coisa assim. E vamos ver o meio termo aqui, que é 25 blinds, para a gente ver se até onde a gente pode ir, se até 20 ao máximo ou se 25 ele ainda tá indo para chove, né? Apesar que eu vi só um pedaço aqui, né? Eu vi só quando a gente faz uma size pequena, que era de 20%, e eu acho que 30 blinds. Opa, 30 blinds. Aqui, 985 big check. Eu vi só contra quando a gente fez uma size baixa e tomou check raise, né? Daí a gente viu que a gente quase não tem aqui o check show, o outro, o re-raise all in. Agora quando a gente faz 33 e a gente toma o check raise, aí ele já começa a querer ter um pouquinho mais aqui. Já tem frequências mistas aqui, tanto com o Ás de Copas como com o Vala de Copas. A Dama de Copas ele está indo sempre aqui. Seria interessante tentar entender o porquê que com o Ás ele sempre quer dar mais call e com a Dama ele já quer chovar. Aqui os rei, Ás e rei ele vai quase sempre com todos que tem copas. Isso contra uma size de 2,5. Se o vilão tivesse feito maior, daí acho que a gente já vai ter incentivo para ir com todas as copas aqui. Não tem incentivo, mas a gente começa para ir com todas, né? Mas a gente já começa a incluir também, né? Os ases e dama aqui, eles jogavam sempre de call com as de copas e com a dama de copas ele jogava de chove. Agora ele já começou a incluir aqui com os overpairs que tem uma de copas, sempre vão. Aqui eu não reparei nos overpairs contra uma size de 2,5. Simplificando eu iria sempre então com esses combos aqui com uma de copas. Saber discernir que sem ter nenhuma de copas nunca tá chovando, né? Acho que nem com 20 blinds não chovava. Agora sim, vamos dar uma olhada com 25 para a gente ver onde que é a margem de corte. A gente se betou, tomou check raise. Com 25 ele já tem choves aqui também. Mas é isso. Então com 20 ele estava pegando acho que Ás e Vala com todas, né? Ás e Vala ele pegava com os dois naipes, eu acho. Ás e Dama também, Ás e Rei também, alguma coisa nesse sentido. Agora 25 ele já não quer pegar o Ás e Vala mais, ele pega o Ás e Dama, o Ás e Rei com 30, ele já não pegava também uma parte do Ás e Dama, ele já não pegava. Quando a gente faz uma size um pouquinho maior, toma check raise. O Ás e Vala já vai mais, o Ás e Dama quase todo, o Ás e Rei quase todo. Então, pensando em simplificar, vamos dar uma olhada só na estratégia da gente usando um terço ao invés de 20%. Eu acho que é mais usual a gente usar um terço do que 20%, né? Então, ó, só para a gente simplificar aqui, com 20 blinds a gente usa um terço e toma check raise. Com 20 ele pega os Ás e Vala quase todos, os Ás e Dama quase todos e o Ás e Rei quase todos. Então, com 20
a gente está pegando do Ás e Vala mais. Com 25, a gente faz um terço, toma check raise. O Ás e Vala splita, o Ás e Dama pega quase sempre e o Ás e Rei quase sempre. Então a gente pode pegar com 20 o Ás e Vala, a gente chova todos os que tem copas. Com 25 a gente chova o Ás e Dama e o Ás e Rei, com todos os que tem copas. E daí com 30 a gente já está mixando o Ás e Dama também. A gente com 30 a gente pega o Ás e Rei só. Então 20 Ás e Vala mais, tendo uma de copas. 25 Ás e Dama mais, tendo uma de copas. E 26 ou 26 e 30 a gente pega o Ás e Rei, tendo uma de copas. Os ases de copas, sempre a gente, quanto maior vai ficando o efetivo, mais a gente quer manter ele no range de call, aparentemente, né? Vamos dar uma olhada com 40. Check. Um terço. Check raise. É isso, ó. Se a gente quer dar um pouquinho mais de raise, é com o kicker de copas, o as de copas, quanto maior vai subindo o efetivo, mais a gente quer dar call. Então, beleza. Agora vamos dar uma olhadinha no range, a gente, como se a gente fosse o Big Blind agora, nesses boards, para a gente ter uma noção de quais boards a gente mais quer dar check raise, quais a gente quer já dar check shove, para a gente tentar estudar um pouco da defesa também. Ó, aqui eu fiz um filtro agora para a gente dar uma olhada na defesa, sempre levando em consideração que o vilão fez 33%. Depois eu posso mudar ali para a gente dar uma olhada também. Mas ó, contra 33%, algumas informações que a gente já pode tirar. Boards monotone são os que mais a gente vai ter check raise jogando do Big. Então, quase o dobro do que nas outras boards. E daí sempre a gente vai fazer check raise aqui, quase sempre, né? A gente vai fazer check raise na size de, o cara fez 33, a gente vai fazer 33 aqui 1.8, a gente vai fazer 4.8, que é uns 3x mais ou menos. Então, é interessante que a gente quase nunca vai ter all-in também em board monotone. O cara betou ali, dificilmente a gente vai querer chovar alguma coisa já no flop, sabe? Isso que a gente está falando de 20 efetivos. E aqui a gente já tem um pouquinho mais de frequência nos boards rainbows e principalmente nos flat draws. Aqui pouca diferença na verdade. 5.4 para 5.2. Eu quero dar uma olhadinha nesses flash draws aqui, só pra gente, eu quero ver aqui flash draw, onde que mais, quais os combos preferidos para esses check shows de 20 blinds. Esse daqui me parece uma board que tem bastante. 986 com duas de copas. Então a gente deu check, o vilão betou um terço e a gente tem aqui a nossa escolha agora. Quero ver de quais os principais combos que ele prefere jogar check shove, que ele escolhe para check raise mesmo. Então, check shove seria isso aqui. Aqui dá para ver que a maioria dos combos que estão indo para check shove são combos que tem algum par, precisam de proteção e ao mesmo tempo eles têm equity adicional. Você vê que tipo um 9-7, que é top pair, que tem duas pontas ainda, um 7-6, mesma coisa, um 9-5, que ainda tem uma broquinha e é top pair.
10 e 9, que tem overcard, tem broca. É interessante ver aqui também os 10 e 7 que já estão seguidos aqui já. Eles jogam só de call. 8 e 6, 9 e 6, que são dois pares, jogando basicamente call. Daí o 10 e 6, que tem um par, é o último par, e mais uma broca, também tá dando call. Então, assim, não são todos os pares que vão para check shove. Aqui é basicamente top pair, né? Ou segundo par, quando tem uma broquinha só. E daí ele pega o último par quando ele tem pontas junto. Ele dá uma balanceada aqui com duas pontas basicamente secas aqui, né? Com overcards ainda, que o cara pode ter um 10-10 vala-vala lá, o rei ou a ser bom. Isso contra size de um terço. Vamos supor que ele faça uma size de 55. A gente vê aqui que 10 e 7, que se está seguido, continua jogando de call. 9 e 6, continua jogando de call. 8 e 6, são os dois pares de baixo aqui, ele jogava basicamente sempre de call contra um terço, agora contra 55 ele já começa a dar um pouquinho mais de raise. 7-5 está seguido, antes ele jogava de check raise não all-in, agora ele já está chovando um pouco mais. Mas é isso, basicamente são combos que tem algum par, precisa de proteção e tem uma equidade adicional. Vamos dar uma olhada aqui se fosse Rainbow. Peraí, um 8 para ficar igualzinho. Vamos dar uma olhada aqui o que vai mudar. Contra 33%, a gente tem 10% de all-in e 6% de não all-in. Quando é Rainbow, ele aumentou um percentualzinho de all-in aqui e diminuiu um de não all-in. Quando foi para Flush Draw, acho que é meio irrelevante, aparentemente. Uma estratégia bem similar. Isso a gente está falando agora de botão versus big, né? As outras árvores que eu tinha rodado ali no começo, estava rodando EP versus big. Quero dar uma olhada aqui, EP agora, de EP versus big. Nessa board 9, 8 e 9, 8, 6 Rainbow. Quero ver se tem aqui também bastante check shove. A gente vê que a estratégia é mista aqui, 20, 33, vamos dar uma olhada de novo em 33%, CBTO 33%. A gente cai bastante, né, contra EP, a gente tinha quase 10% de check shove contra botão, contra EP a gente caiu pela metade. Basicamente top pair com duas pontas aqui, segundo par com duas pontas de overcards. E contra 55%, os combos de valor ali, que precisam de protection, são basicamente isso, pontas mais algum par. Os de blefe são as pontas secas. Não, aqui são as pontas que tem flush draw também. E daí contra EP, ele está indo só com as duas pontas off aqui quando ele tem uma de copas. Contra botão, ele ia com todos os naipes aqui nos 20 blinds efetivos. Agora, só para a gente concluir essa análise aqui, vamos dar uma olhada em 25, se der tempo a gente dá uma olhadinha em 30 blinds. Então EP, abriu,
no 9, 8 e 6 com flush draw. Agora 25 blinds, a gente dá check, o EP vai fazer 33. Check shove diminuiu mais ainda, então a gente já começa a presumir que 30 blinds efetivos a gente não vai ter check shove. Que o limite do check shove está ali entre 20 e 25, 25 bem pouco, 20 pouco mais. Os combos a gente vê que são parte dos mesmos, né? Top pair com duas pontas, segundo par com duas pontas, as duas pontas que tenham algum backdoor de flush, e daí, como a gente está um pouquinho mais deep agora, combos como um rei 7 copas, que antes estava chovando 20 blinds, agora ele está indo para check raise não all in, e vai chovar no turn. A gente segue tendo bastante call com sequências, com dois pares, que é uma board muito dinâmica. Não sei por que. Isso eu precisava entender depois por que ele não acelera essas mãos, um 9-6 suited, um 8-6, um 10-7 aqui, eu daria check raise sempre, full aqui, né? 7-5, jogaria 10-7 igual eu jogo 7-5 aqui. Agora vamos ver contra o botão, o que muda. Contra o botão a gente já viu que era um pouquinho mais wide, né? A gente dava um pouquinho mais check shove, principalmente ali na parte dos 7 off, com todos os naipes, rei 7 e as 7 off que tem pontas, a gente estava dando check raise com todos os naipes. Ó, aqui já começa a fazer novamente o rei 7, a gente saiu de 5 para 6% de check raise não all-in, aumentou pouco novamente. Mas a gente já consegue visualizar um pouco da onde que aumentou, né? Quais os combos aqui, rei 7, dama... basicamente o rei 7 também, o dama 7 também continua só com copas, o as 7 também só com copas, dama 10 aqui tem duas pontas, duas brocas, né? E ainda tem backdoor, né? Então a gente vê que até 25 blinds a gente ainda tem alguns check shows. Eu quero dar uma olhada com 30 se vai ter. A gente betando contra 55 pursa. Aí entra todos os reis 7, de fato. Aqui aqueles pares com duas pontas que tem algum connector com 7x aqui, né? 9-6 call, 10-7 call, 10-7 call, 9-6 off call. Bastante call com algumas mãos fortes aqui ainda. Vamos dar uma olhada com 30 blinds agora. 30 blinds GP. 985, 986, né? Isso, 986 que a gente estava analisando. Rola um check. Agora com 30 blinds. A estratégia está splitada em 33 e 55 mesmo. Só que já tem bastante check agora, né? Ainda temos aqui. E agora mesmo versus EP, né? Tipo, versus EP, 30 blinds in game, assim, no meu jogo eu não tenho esses check shows. Cara a gente dá check, o cara posta um terço, a gente chova 30, 27 blinds aqui. Com um rei 7, com um 9-7 quase todos os naipes. 7-5 tá seguido. Contra 55%.
Com copas ele vai muito, ó. Uma de copas ele tá indo muito pra check shove, 30 blinds contra EP, cara. Isso é interessante. Talvez uma parada bacana para adaptar o game, jogar a equity desses combos, atolar a flop aqui já e realizar o máximo de equity possível que a gente tem. E agora para finalizar aqui, eu vou ver só de botão. Seis, check, 33%, ele já tinha 45% de check ali. Então os combos bem parecidos novamente. Contra 55 pursa, 30 blinds. Então a gente vê que até de 20 a 30 blinds a gente tem check shoves e a gente tem que só ter ciência que com 20 blinds a gente tem muito mais. 25 é aquele meio termo e com 20 a gente quer atolar bastante as nossas equidades ali. É interessante a gente saber de quais combos que vem esses check shoves e tentar ir aplicando cada vez mais. Eu acho que essa parte aqui é mais, talvez mais intuitiva ainda de fazer esses 30 blinds aqui, embora eu tenha muito mais check raise não all in com 9-7 aqui, por exemplo, do que tipo até com off mesmo. Eu vou ter um check raise não all in muito maior do que um check shove 30 aqui. Esses combos com duas pontas aqui e uma de copas é interessantíssimo de ver isso aqui. E se a gente conseguir aplicar isso aqui, acredito que a gente vai ter um bom EV. Mesmo contra mãos de valores ali, a gente tem uma equity bem grande. E algumas mãos que eu acho que o field em si, field de regulares, ele desbalanceia um pouco mais. Então acho que ele não tem 45% de check aqui. Ele está apostando algumas mãos aqui que ele não deveria. Ele pode estar apostando um pouco mais de 6x, de 8x, 8x off aqui. Então talvez quando a gente dê check shove ali, a gente começa a colocar uma pressão absurda nessas mãos. 30 blinds, eu não sei como que o field reagiria, só pra gente dar uma olhada. Eu acho que deveria pagar, né? Mas não deveria não. Achei que teoria pagaria com os 8x aqui, mas ele tá foldando bastante, então já é interessante a gente pegar um 8-7, fazer isso, a gente pegar um 7-6, fazer isso, tá fazendo foldar umas mãos melhores. E, e é isso, guys. Eu espero novamente ter contribuído com alguma coisa aqui. Eu tenho tentado melhorar diversas coisas, principalmente na parte visual dos vídeos. Eu senti que os primeiros vídeos ali que eu gravei, eu estava trazendo um conteúdo com umas imagens um pouco pequenas. A minha resolução aqui é bastante grande, então para mim fica bom, mas na hora de assistir no YouTube ali eu vi que estava ficando um pouco menor, então tentei aumentar o tamanho da fonte aqui para ver se melhoraria para vocês a visualização. Então, se vocês puderem dar um feedback se melhorou ou não, eu agradeço também para eu saber qual caminho eu sigo daqui para frente. Espero ter contribuído e agregado um pouco aí, mostrando um pouco das árvores do GTO, principalmente para quem não tem acesso a elas. E bora continuar evoluindo, bora continuar estudando. Eu não sei se com relação a esse tema eu vou fazer uma parte 3 ou não. Talvez alguma coisa no sentido de analisar tentar fazer um compilado ali dos boards 8 high, 7 high, para ver se na teoria vai ser algo bem parecido com esses 9 high ou não, e trazer daí um comparativo. Mas daí eu vou estudar isso mais para frente e a gente vai se falando. Se vocês tiverem sugestões com relação a aulas também, podem deixar nos comentários aí que eu vou
eu vou lendo e vou aderindo de acordo com as minhas necessidades também. Se eu ver que é um estudo que vai agregar para mim, eu faço. E se você curtiu, deixar um like aí pra gente, se inscreva no canal e se puder compartilhar também com alguns amigos, eu agradeço e a gente vai se falando.